Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação BBAS3 do Banco do Brasil. Seria o Banco do Brasil o melhor banco do Brasil? Eis a questão. Vamos trazer algumas informações, alguns números importantes para vocês, entre eles preço teto de Décio Bazin, preço justo de Benjamin Graham, que vocês já estão vendo na tela, mas muito mais do que isso, vamos trazer também o que os analistas acham dessa ação, se ela é boa ou se ela não é boa no momento. Vamos trazer também o mapa de calor da ação, lembrando quais são normalmente os meses que ela vem pagando nos últimos anos, e muito mais nesse vídeo para você. Então se ligue para ajudar a aumentar a quantidade de views o máximo possível, porque é importante, porque eu ainda tô naquela campanha buscando, tentando voltar a fazer conteúdo semanal de ação, mas tá difícil que o pessoal que curte a ação aqui no nosso canal não tá ajudando. Fiquem atentos, é necessário, é preciso que a galera que acompanha o canal e assiste vídeo de ação continue assistindo fortemente e de preferência todos os vídeos de ação, até aqueles que eles não gostam, para que a gente consiga aumentar a quantidade de views e voltar a ter vídeos semanais no canal, porque da forma que está no momento, não dá para eu deixar de fazer vídeo de FII Infra, de fundo imobiliário e de FIAGRO para encaixar vídeo de ação, já que estão dando números bem ruins em termos de views. Vamos entrando aqui nos primeiros números, começando pelo preço teto de Décio Bazin. A gente vê que a ação distribuiu nos últimos 5 anos R$ 8,19, diga-se de passagem. Em 2020 e 2021, provavelmente afetado pela pandemia, o Banco do Brasil distribuiu dividendos bem fracos. Provavelmente também porque o payout na época era baixo. O payout parece que aumentou a partir de 2022. Temos que ter isso em mente. Nem o banco lucrou bem e nem o payout era bom em 2020 e 2021, que entram nessa conta aqui dos dividendos dos últimos 5 anos. E por isso, esse dividendo foi apenas de R$ 8,19. Se colocasse na média dos últimos anos, provavelmente esse dividendo subiria para uns R$10, o que aumentaria o nosso preço teto. Dito isso, a gente vê que atualmente o preço teto está praticamente igual ao preço da ação no momento, ou seja, um potencial de rentabilidade baixíssimo. Quem investe pensando no dividend yield exigido por Bazin, que em média seria pelo menos no mínimo 6% ao ano, não gostaria de investir nessa ação, porque o potencial de rentabilidade, a margem de segurança está muito baixa em relação a esse indicador. Porém, contudo, no entanto, todavia, já o preço justo de Benjamin Graham está a 65,45, o que nos dá um potencial de rentabilidade, uma margem de segurança de estúpido 140%. Basicamente, isso aqui está dizendo que a ação está dada. Basicamente é isso. Em relação ao preço justo, ela está dada. Que ela deveria estar custando 65 e está custando apenas 27. Entrando aqui no site do Status Invest para trazer mais números, mais informações para vocês, a gente vê que a ação, no início do mês de outubro do ano passado, estava custando ridículos R$ 21,57. Tá certo que aqui é ex-dividendos. Se a gente colocasse os dividendos, não estaria tão baixo assim. Estaria mais ou menos uns R$2 acima. Mas mesmo assim, o valor dela, que nessa época aí ela ainda não tinha sido desdobrada também, que ela foi desdobrada, se eu não me engano, nesse ano já, uma ação foi desdobrada para duas. Na realidade, nessa época aí, ela estava custando mais de R$40. E agora ela está custando apenas isso por causa do desdobramento, no caso. Mas mesmo assim, ela estava bem barata. E se a gente puxar para esse piso, digamos assim, dos últimos meses, que seria mais ou menos aqui, a ação tinha se valorizado cerca de 30%. Aí vocês viram que ela atingiu esses R$28 mais ou menos no início do mês de fevereiro desse ano. Aí ela ficou, ó, 28, 27, 28, 27... caiu para 26 aqui, aí voltou para 27, 28, caiu de novo para a faixa de 26, subiu de novo. Aí ela passou vários meses lateralizada, digamos assim, mais ou menos de maio até o início de agosto, ela ficou nessa faixa de 26, 25, 26, 25 e voltou a subir no início do mês de agosto, voltando a essas máximas, digamos assim, na faixa de 28, acima de 28, e o pico dela foi exatamente aqui no dia 5 de setembro. Ou seja, no começo do mês passado, praticamente um mês atrás. Aí ela perdeu um pouquinho de valor no finalzinho do mês de setembro, chegando a esses 27, 25. Isso nos dá um yield atual de 9,24%. Meus amigos, isso é um yield muito bom para banco. Vou trazer dessa vez, nesse vídeo, uma comparação dessa ação da BBAS3 com os seus pares, seus principais concorrentes, ou seja, Itaú, Santander e Bradesco. Vamos trazer também uma comparação com esses 3 bancões aí, digamos, são os 4 maiores bancos do Brasil. E a gente vai trazer também esse comparativo. Há mais de um ano eu não trago esse tipo de comparativo, e a gente está trazendo de volta para ver se
a gente melhora aqui os números de views. A gente vai entrar aqui nos indicadores da BBAS3, indicadores de valuation, indicadores de eficiência, indicadores de rentabilidade, mas antes eu gostaria de perguntar para você. Você possui BBAS3 na sua carteira? Tá pensando em colocar ela na sua carteira ou aumentar a sua posição? Ou ao contrário disso, você tá achando que ela tá pagando pouco, que ela tá cara, ou que você tem uma condição de fazer um ganho de capital legal se você vender, reduzindo a sua posição ou zerando a sua posição? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figuras. Me diga quais são as suas ações nesse setor bancário que você possui, que eu direi quais são as minhas. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se você quer ficar bem informado, seja sobre ações, fundos imobiliários, fiagros e fiinfras, se inscreva agora mesmo, não perca mais seu tempo de forma alguma. Deixa aquele likezão, não pense em mais nada. Deixa o like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e assim que sair você já assiste, para ajudar no engajamento e dessa forma o YouTube distribuir para mais pessoas. Dessa forma a gente aumenta a quantidade de views e consegue tentar bater a meta de views para a gente voltar a trazer conteúdos semanais aqui de ações no canal. Então, entrando aqui nos indicadores de valuation, vamos começar pelo dividend yield. A gente vê que o dividend yield dela, desde 2011, nos traz uma média de cerca de 7% de yield ao ano, o que é uma média boa. Mas a gente percebe que ela teve um período bem ruim, que começou em 2016 e pode-se dizer que foi até 2020. 2021 começou a melhorar, tendo o topo em 2022. Caiu um pouco em 2023 e agora voltou a melhorar. Mas o que a gente vê claramente é que atualmente, desde 2021, mais precisamente, ela está gerando um bom yield. Cerca de 8% ao ano, pelo menos. Então tá muito bom, porque esse yield para banco é muito bom. A gente vê que o P sobre L dela atualmente é 4,47, o que eu considero um P sobre L bom, porque para mim até 5 é bom. Só que se a gente fizer o que muita gente faz, que é o quê? É fazer uma comparação do P sobre L dela histórico. A gente vai perceber que o P sobre L dela médio é de 6,52. E atualmente o P sobre L dela, como a gente acabou de ver, tá 4,47. Ou seja, ela tá barata em relação ao P sobre L histórico dela. Isso é muito bom. A gente vê claramente que o P sobre L dela tava ruim naquele período que eu falei para vocês, que o dividend yield estava péssimo. Exatamente, olha aí, na época que o P sobre L dela estava caro, o dividend yield dela estava baixo. Normalmente o P sobre L sobe quando o lucro cai. Então o lucro estava ruim. Se o lucro estava ruim, consequentemente atinge realmente os dividendos. Os dividendos caem, porque os dividendos são distribuídos a partir do lucro da empresa. Se o lucro cai, os dividendos normalmente diminuem. Então nessa época, o P sobre L dela estava muito ruim. E atualmente o P sobre L dela está muito bom. Então nesse momento, pode-se dizer que o P sobre L dela está legal. Ela está barata em relação a esse indicador de valuation. Outro indicador de valuation para mim importante é o P sobre VP, que nos mostra que a ação atualmente está abaixo do valor patrimonial dela. Isso é muito importante. Para mim, esse P sobre VP diz que tá bom para comprar a ação quando ela tá mais ou menos próximo de 1. E aqui tá abaixo de 1, ou seja, ela tá muito barata. Ela tá com yield bom e tá barata em termos de P sobre L e de P sobre VP. E só lembrando mais uma vez, como sempre, que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhuma ação, nenhum fundo imobiliário, nenhum fiacro, nem FIFRA. Só você, somente você, a partir de seus estudos, a partir dessas informações que eu estou te passando, vai poder decidir se vale ou não a pena colocar essa ação e outras ações na sua carteira. Então, se liga nisso, nessa informação que é importante também. A margem líquida da ação no momento é 13,14. Para os analistas, eles consideram boa a margem líquida quando ela ultrapassa 10. Para mim, é boa quando ultrapassa 20. Pelo menos para os analistas, está boa essa margem líquida. Em relação ao ROI, o ROI está bom quando ultrapassa 10% para os analistas. Para mim, é bom quando ultrapassa 20%. Está bom para os analistas. Está quase bom para mim. E agora, eu vou trazer aquele comparativo entre o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander para você ver qual seria o melhor desses bancos atualmente. Chegamos aqui à tabela de comparação e você vê, meus amigos, claramente que o Banco do Brasil é o número 1 disparado. Olha aqui em primeiro lugar. Você vê que basicamente ele ganha dos outros 4 bancos em 6 indicadores. Meus amigos, é uma vantagem muito ampla. E no único indicador que ele não ganha, ele é segundo lugar. Então a gente vê que a vantagem do Banco do Brasil para os demais é muito grande. Para mim, ele ganha esses 3 aqui mais importantes. É o melhor yield, é o melhor P sobre L, é o melhor P sobre VP. É o melhor ROI. É muita vantagem. Ele só perde em um item para o Itaú, que é o crescimento
da receita nos últimos 5 anos. Você vê, por exemplo, que em termos de yield, só quem está com yield próximo é o Bradesco. Você vê claramente que em termos comparativos, o Banco do Brasil é o melhor e depois vem o Itaú. O Itaú basicamente é o segundo em tudo, sendo o terceiro em termos de yield. E ficou em último lugar em termos de P sobre VP. Agora a gente vai mostrar para vocês o que os analistas, o que os especialistas de mercado dizem que você deve fazer com essa ação. Se ela está no momento bom para comprar, está no momento bom para vender, é isso que a gente vai ver lá no site da Microsoft Start. E nós temos 13 analistas que fazem cobertura aqui da BBAS3 e eles fizeram análise no final do mês de agosto, ou seja, basicamente um mês atrás, e na média a indicação deles é compra. Desses 13, 6 indicam compra forte, ou seja, meu amigo, essa ação está muito boa, está muito barato, compre logo para não se arrepender depois. Ou seja, metade, basicamente metade está dizendo para comprar forte. 4 estão dizendo para comprar. É aquele que não é uma compra forte, desesperada, mas eles indicam que também tá boa a ação para comprar. Ou seja, 10, a maioria massacrante, diz para comprar. E fora isso, os mais pessimistas, ou seja, 3, dizem para manter. Ou seja, meu amigo, se você tem, não venda. Mas se você não tem, também não compre. Isso são os pessimistas. Ninguém indicando nem venda forte, que mostra como a ação tá boa até para os analistas. E segundo eles, nos próximos 12 meses, a ação pode atingir um preço-alvo de R$ 35. Entramos aqui no mapa de calor de proventos da ação, que nos diz basicamente quais são os meses que normalmente a ação paga, e o pessoal está chamando essa ação do Banco do Brasil de fundo imobiliário em formato de ação. Por quê? Olhe a quantidade de meses que a ação está pagando. Basicamente, ela está pagando no mínimo 7. Você vê que desde 2016, ela está pagando praticamente 7 vezes ao ano. Ela só não pagou 7 vezes ao ano em 2020, aquele ano ruim, ela pagou apenas 5 vezes. E no ano de 2016, que ela também pagou apenas 6 vezes. Mas nos demais anos, ela está pagando 7 vezes ao ano. E nesse ano, provavelmente ela vai pagar 7 vezes ao ano também. Tanto que ela não pagou em maio, mas pagou em fevereiro. Tipo, compensou, né? E provavelmente ela vai pagar em novembro e dezembro. E para quem não sabe, ela está anunciando no comecinho do ano quais são as datas que ela vai anunciar os dividendos e pagar os dividendos. E tem uma previsão que ela faça anúncio aqui, se eu não me engano, anúncio em novembro e anúncio em dezembro para pagar em dezembro. Se acontecer isso, ela não vai pagar essas 7 vezes nesse ano, vai pagar apenas 6. Mas, de qualquer forma, considerando que a maioria das ações paga ou trimestralmente ou semestralmente e às vezes apenas anualmente, uma ação que está pagando entre 6 vezes e 7 vezes ao ano é algo incomum e muito bom para quem gosta de dividendos. Para quem não gosta, tudo bem. Tem gente que prefere não ter dividendo e a ação crescer. Tem gente para tudo, né? Mas para quem gosta de dividendos, essa aqui é uma das melhores ações, até porque tem essa regularidade nos pagamentos. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Agora mesmo. Não pense mais 2 vezes. Se inscreva agora e deixe aquele likezão. Não pense de forma alguma. Deixa o like. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E comente aqui o que você acha da ação BBAS3 do Banco do Brasil. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!